vamos fazer uma pergunta de definições. O que é o identitarismo? Identitarismo, bem, é o política identitária, também chamado assim. Digamos que ele é uma parte do progressismo. Existem várias formas de classificar pensamento político, né? Uma que eu gosto é do Thomas Sowell, que ele fala em visões, que tem um conflito de visões. Ele fala, tem tantas visões quanto pessoas no mundo, talvez mais visões do que pessoas no mundo, porque as pessoas mudam de ideia. Então, só que ele classifica em 2 grandes grupos de visões. São os ungidos, são aqueles que acreditam ter a fórmula para melhorar o mundo, e os incultos. Ele usa o termo benighted, que é o contrário de enlightened, é o contrário de iluminado. Então, eu vou traduzir como inculto aqui, mas tem outras traduções. Dentre esses iluminados, os ungidos, tá os progressistas. Dentro dos progressistas estão os identitários. Então, nem todo progressista é identitário, embora o progressismo esteja sendo tomado de assalto pela política identitária. Tá difícil achar progressista contra. Eu conheço, inclusive eu traduzo textos da Helen Pluckrose, por exemplo. Ela se diz esquerda liberal, mas enfim, é um tipo de progressismo. Então, o que é o identitarismo? Eu gosto de comparar com como era feito o ativismo relacionado às identidades realmente oprimidas no passado. Então, a gente sempre pensa no Martin Luther King, que é um ótimo exemplo, né, de como fazer esse tipo de ativismo. Estava lá um problema, que era a segregação racial, que foi herdado principalmente no sul dos Estados Unidos, após a abolição da escravidão. E ele veio com a mensagem de que nós precisamos ser fiéis aos nossos princípios constitucionais. As pessoas negras também são pessoas, são gente. E por que segregar, então? Por que excluir? Então, essa era a mensagem dele, era de inclusão na igualdade perante a lei. Essa era a mensagem do Martin Luther King. Como é que é feito um identitarismo de raça? Cotas, por exemplo. Cotas. Então, a gente vai erodir a igualdade perante a lei para favorecer os indivíduos com base em identidades coletivas. E outra, essa forma de ver o mundo não é só a proposta de solução que eles dão, porque eu não acho que todo mundo que é a favor de cotas raciais é identitário. Eu acho que precisa um pouco mais, um elemento extra aí. Esse elemento extra é justamente essa visão de mundo deles, e que cada um desses grupos, nessas dinâmicas em que envolvem preconceito, só existe o jogo do toma lá, dá cá. É o soma zero. Se um tá bem, o outro tá mal. Se um tá mal, a culpa do que tá bem. E reinterpretam todo tipo de sorte que a gente tem na vida agora é imoral. É o privilégio. Esse termo privilégio. Que a gente deve se sentir culpado por erros dos nossos antepassados. Então, aí parece para mim, como é uma forma de irracionalismo, é uma ideologia irracional, quando a gente abandona a razão, a gente começa a regredir para instintos tribais.